Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de dezembro. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já tem maioria para confirmar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que obriga a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 de viajantes que chegam ao Brasil. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Supremo julga ação que questiona a letalidade em operações em comunidades no Rio de Janeiro. Após presidente do STF suspender habeas corpus, condenados pelo incêndio da Boate Kiss são presos no sul do país. E ainda, Conselho Nacional de Justiça autoriza a abertura de processo disciplinar contra juiz federal no Pará. O plenário virtual do STF já tem maioria de votos para confirmar a obrigatoriedade da cobrança do passaporte da vacina contra a Covid-19 para viajantes que chegam ao país. Ao vivo, a repórter Marina Campos tem as informações. Boa noite, Marina. Boa noite, Cadu. Até o momento, 6 ministros votaram no plenário virtual. Todos seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que em liminar determinou a apresentação do certificado de vacina para quem chega no Brasil. A medida também vale para brasileiros e estrangeiros com residência no país. De acordo com a decisão, quem não apresentar o certificado deverá cumprir uma quarentena de 5 dias e depois apresentar um teste negativo da doença. O certificado de vacina só poderá ser dispensado por motivos médicos, por razões humanitárias ou caso a pessoa chegue de um país em que comprovadamente não haja vacina disponível. A previsão é que o julgamento da ação do Partido Rede Sustentabilidade termine amanhã. Obrigado, Marina. O Ministério Público Federal no Distrito Federal pediu à Justiça que a União indenize as famílias de vítimas da Covid-19. Para o MPF, o governo federal agiu de forma omissa e injustificada na aquisição tempestiva de vacinas e na realização de campanhas informativas e educacionais. O Ministério Público pede indenização de R$100 mil à família de mortos e de R$50 mil para quem ficou com sequelas graves após ter a doença. O órgão pede a formulação de uma política pública de assistência à Covid longa e o repasse de R$1 bilhão ao Fundo Federal dos Direitos Difusos. No total, o valor da ação foi estimado em mais de 62 bilhões de reais. Os 4 condenados pela tragédia na Boate Kiss se apresentaram à Justiça após o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, revogar o habeas corpus preventivo que impedia a prisão. Os 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss já estão presos. Entre eles, 2 sócios da casa noturna e 2 integrantes da banda Gurizada Fandagueira que usaram os fogos no local. Os réus receberam as penas que vão de 18 a 22 anos de prisão em regime fechado. 2 deles, um sócio e um músico, se entregaram ontem e já começaram a cumprir a pena. Os outros 2 se apresentaram hoje à Justiça. Os condenados estavam em liberdade por determinação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou o cumprimento imediato das prisões. O presidente do STF atendeu o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul e suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que havia concedido habeas corpus aos 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Com a decisão, a prisão dos acusados foi imediatamente decretada. Eles foram condenados na semana passada por homicídio e tentativas de homicídio no incêndio que matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. No STF, o ministro Luiz Fux entendeu que o não cumprimento da decisão do Tribunal do Júri causa grave lesão à ordem e à segurança pública e viola a Constituição Federal, que determina que deve prevalecer o veredito do Tribunal do Júri com a imediata execução da condenação imposta pelos jurados. Para o presidente do STF, não se pode desconsiderar a dimensão, extensão e os impactos dos fatos criminosos. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o juiz Antônio Carlos Almeida Campelo da 4ª Vara do Pará. Ele vai responder a processo disciplinar por liberar uma carga de madeira apreendida durante a operação da Polícia Federal em dezembro do ano passado. A decisão de afastar o juiz Antônio Carlos Almeida Campelo da 4ª Vara do Pará
unidade do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi tomada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça. A Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza Moura, que foi a relatora do caso, destacou a gravidade das atitudes do juiz e listou 12 situações em que ele tomou decisões consideradas incomuns. Quando nós vemos os 12 fatos, todos eles se ligam de uma mesma forma, um mesmo modo de agir, sempre revogando decisão dos colegas que eram os competentes, substituindo nas férias e tomando medidas que não eram medidas que se justificavam na época. Então, a gente vê que é um modo contínuo no agir deste magistrado. Então, eu entendo que, além da proposta de abertura de PAD, faz-se necessário, neste caso, o afastamento cautelar do magistrado. O episódio que mais chamou a atenção da corregedora aconteceu em dezembro do ano passado. O juiz Antônio Campelo, mesmo já existindo uma decisão contrária, decidiu liberar parte de uma carga de 131 mil metros cúbicos de madeira em tora apreendida na divisa dos estados do Pará e Amazonas. A Polícia Federal classificou como histórica a operação contra extração ilegal de madeira. Em pedido de liberação de bens apresentado no primeiro dia das suas próprias férias, após, pela manhã, o magistrado substituto ter apreciado o feito e declinado da competência em favor da Justiça Federal do Amazonas, o reclamado no mesmo dia, no período da tarde, aprecia pedido de reconsideração protocolado por volta das 13 horas, estando em férias, nele decide em menos de meia hora, revogando a decisão anterior sobre o declínio de competência e, no mesmo dia, mais tarde, deferiu os pedidos para liberar os bens apreendidos, que eram balsas carregadas de madeira. Na época, a apreensão da madeira causou atritos entre o então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Saraiva acusou Salles de intervir em defesa dos madeireiros. A acusação fez com que fosse aberto um inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal para investigar a conduta do ministro. Após os conflitos, Saraiva foi retirado da superintendência da PF no Amazonas e 6 meses depois, Ricardo Salles pediu demissão do cargo de ministro do Meio Ambiente, após uma série de desgastes, entre eles a suspeita de envolvimento com extração ilegal de madeira. O voto da relatora no Conselho Nacional de Justiça foi seguido pelos demais conselheiros. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, ressaltou a importância da decisão. Porque entendo que são decisões como essas que são exemplares para a magistratura toda. É muito importante que elas tenham efetiva transparência e contundência. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou nesta quarta-feira da Jornada Carioca de Integridade e Compromisso de Todos. Entre os pontos abordados pelo ministro na palestra virtual estão a corrupção e o custo do financiamento eleitoral. Eu mesmo sou um defensor há muito tempo do barateamento do custo das eleições pela mudança do sistema eleitoral para um sistema distrital misto. Essa é a posição oficial do Tribunal Superior Eleitoral, que boa parte das coisas erradas que acontecem e aconteceram no Brasil estão associadas ao financiamento eleitoral. E o outro ponto das causas imediatas da corrupção, da falta de integridade, na minha visão, é a impunidade histórica, crônica, que vigora na sociedade brasileira, em que agentes do Executivo se consideram sócios do Brasil e, portanto, acham que podem ter participação nos grandes contratos. Muitos integrantes do Legislativo, igualmente, vendem desonerações, vendem medidas judiciais, vendem favores, e o Judiciário, historicamente, trata a criminalidade política, a criminalidade do colarinho branco, a criminalidade de gente rica, como coisa menos importante, também dando um incentivo aos comportamentos desviantes em razão da histórica impunidade. Veja a seguir, a empresa vai ter que indenizar funcionária que perdia o direito a folgas por causa da apresentação de atestados médicos. A gente mostra já já. Uma
Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de telemarketing de Palmas, no Tocantins, ao pagamento de uma indenização a uma funcionária. Ela era penalizada com a perda da folga aos sábados por causa da apresentação de atestados médicos. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que a apresentação de atestados médicos resultava na má avaliação dos operadores e, por consequência, advertências e perda das folgas-prêmio aos sábados. Segundo ela, em período de campanha, o benefício era cortado durante o mês inteiro. Apesar de a empresa negar a versão, a profissional pediu na Justiça indenização por danos morais. Em primeiro grau, o pedido foi negado. No mesmo sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, concluiu que, embora fosse prática corriqueira, a medida por si só não gera dano moral a ser indenizado. O caso chegou ao TST. O relator do recurso de revista da atendente, ministro Agra Belmonte, explicou que, segundo a jurisprudência do TST, o dano moral nessa circunstância decorre da natureza da situação vivenciada, não havendo necessidade de prova cabal do abalo sofrido pelo empregado. O que eu aqui vislumbro, presidente, em síntese, é que a conduta da empresa de utilizar atestados médicos apresentados pelos empregados para comprometer as suas avaliações e, com isso, puni-los com a supressão das folgas aos sábados, é uma conduta abusiva que está inserida na classificação de assédio moral. Assim, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e fixou o valor da indenização em R$10 mil. E em São Paulo, instrutores de trânsito expostos a riscos conseguiram na Justiça o direito ao adicional de periculosidade. Essa decisão também é do TST. A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da categoria contra uma autoescola em Campinas, São Paulo. O argumento foi de que os instrutores práticos de motocicleta se deslocavam em via pública por tempo considerável, o que justificaria o pagamento do adicional de periculosidade em 30%. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, reformou a sentença favorável ao pedido do sindicato e afastou o pagamento do adicional. A decisão levou em conta que a distância percorrida pelos instrutores entre a autoescola e o local onde eram ministradas as aulas era de apenas 2,3 quilômetros, com percurso estimado em 7 minutos, sendo que idas diárias ao local variavam entre 2 e 7 vezes. O sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na 7ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que a discussão, no caso, diz respeito a saber se o tempo de deslocamento em vias públicas pelos instrutores de motocicleta é ou não considerado extremamente reduzido. Para o ministro, não parece crível considerar dessa forma, para fins de percepção de adicional de periculosidade, a distância percorrida diariamente pelos instrutores. Assim, restando caracterizada a habitualidade de exposição ao risco, o ministro considerou devido o adicional de periculosidade requerido. A decisão foi unânime. Para o Superior Tribunal de Justiça, a adoção realizada sob as regras do Código Civil de 1916 é passível de revogação consensual na vigência do Código de Menores. Mais de 5.000 crianças estão disponíveis para adoção no Brasil, segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. O número de crianças e adolescentes em situação de acolhimento ultrapassa 30.000 crianças e adolescentes. Há regras para a adoção e, ao longo dos anos, algumas normas passaram por mudanças. A revogação de adoção é um exemplo.
Em 1916, pelo Código Civil, era passível à revogação consensual. Em 1965, a legislação definiu que a adoção não fosse revogável. Em 1979, surgiu o Código de Menores, que admitia possibilidades de adoção revogável ou irrevogável. Pelo Código de Menores de 1979, onde vão ter dois tipos básicos de adoção. A adoção plena, essa adoção plena onde passa todos os poderes para a família que vai fazer a adoção, portanto, também ganha um caráter irrevogável, e aquela adoção de natureza simples, ainda com uma figura negocial, e ela vai ter um caráter revogável. Entretanto, com o advento da Constituição de 88 e com a adoção do ECA, já em 1990, as adoções elas vão ter um caráter irrevogável, uma vez que elas vão deixar de ter esse caráter negocial que era intrínseco em 1916. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma julgou o caso de um homem que foi adotado em 1964 aos 2 anos de idade. Em 1990, quando ele tinha 28 anos, de forma consensual com os pais adotivos, ele assinou a revogação da adoção. O autor da demanda, então, pediu para fazer parte da divisão dos bens deixados pelo pai adotante falecido, alegando que não tinha conhecimento do conteúdo ao assinar a revogação da adoção. Em primeira instância, o processo do autor foi extinto, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que classificou a adoção como ato irrevogável. No STJ, a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, ponderou que a regra da irrevogabilidade não se aplica ao caso dos autos, pois a adoção ocorreu em junho de 1964, antes, portanto, do início da vigência do Código de Menores, e foi revogada em janeiro de 1990, momento anterior ao ECA, que passou a viger em outubro daquele ano e consagrou a irrevogabilidade de qualquer espécie de adoção. Para a relatora, a revogação da adoção, nas circunstâncias registradas no processo, representou manifestação de autonomia da vontade das partes, que deve ser prestigiada. Com a decisão, a terceira turma restabeleceu sentença que declarou a ilegitimidade ativa do autor da ação de inventário. No próximo bloco, o Ministério Público Federal quer indenização para consumidores prejudicados por apagão de energia. Voltamos em instantes. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. O Ministério Público Federal pediu indenização na Justiça para milhares de consumidores prejudicados por um apagão em Santa Catarina. O centro-oeste de Santa Catarina sofreu um apagão entre 28 de maio e 1º de junho deste ano, depois de fortes ventos de um ciclone que provocou a queda de 4 torres de transmissão de alta tensão. 22 municípios ficaram sem energia elétrica durante 5 dias. E as centrais elétricas de Santa Catarina, a Celesc, não tinham um plano de emergência nem uma rede auxiliar de transmissão. Na ação movida, o MPF pede a reparação por danos patrimoniais e morais, visando evitar situações semelhantes no futuro. Em Alagoas, o Ministério Público Federal teve decisão favorável numa ação ajuizada contra o Centro Universitário de Maceió, por violação aos princípios de publicidade para ingresso no curso de medicina. A decisão do juiz federal anula o processo seletivo relâmpago, que teve prazo de inscrição que durou 21 horas e prova objetiva que foi realizada no dia seguinte. Atendendo aos pedidos do Ministério Público Federal, o magistrado determinou que o Centro Universitário de Maceió lance novo edital de transferência externa ao curso de medicina, com reabertura de todos os prazos, tempo razoável para inscrição dos interessados, no mínimo 7 dias corridos, e ampla divulgação, oferecendo as vagas ofertadas do edital e as que surgiram posteriormente.
O SESMAC deve ainda devolver todas as taxas de inscrição e todos os valores pagos das mensalidades dos alunos aprovados no processo seletivo de transferência externa de medicina. E terminou há pouco a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, os ministros analisaram uma ação que questiona a letalidade de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. O relator do caso, ministro Edson Fachin, reafirmou o voto que apresentou em maio no plenário virtual, a favor dos questionamentos do PSB. O partido pediu que o Supremo esclarecesse pontos da decisão tomada no ano passado, quando determinou a suspensão das operações policiais do Rio de Janeiro durante a pandemia, sendo permitidas apenas em situações excepcionais, justificadas por escrito pela autoridade competente e comunicadas ao Ministério Público. Na ação, o partido e outras entidades denunciaram o desrespeito à decisão com a violência e a letalidade da polícia. O relator listou uma série de medidas. Determinou que as investigações sobre o não cumprimento da decisão do Supremo, inclusive do episódio da comunidade do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos em maio, sejam feitas pelo Ministério Público Federal. O Estado do Rio de Janeiro deve elaborar um plano de redução da violência policial em 90 dias. Destacou que as investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes devem ter prioridade absoluta. Para Fachin, só se justifica o uso da força letal por agentes de Estado em casos extremos. O uso da força letal é legítimo apenas se, e somente se, tiver exaurido todos os demais meios, inclusive não letais, para proteger a vida ameaçada de forma concreta e iminente. No Estado de Direito democrático, não pode existir operação de vingança. Quem as promove e quem delas participa viola não apenas a ordem deste tribunal, mas comete também abuso de autoridade. Ainda segundo o relator, no prazo máximo de 180 dias, devem ser instalados equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança. O ministro Alexandre de Moraes concordou com parte das medidas. Ponderou que as forças de segurança não podem ficar engessadas no combate à violência e ao tráfico. É necessário que a polícia entre primeiro com armas não letais, sendo recebida tiros de fuzil? Vai precisar esgotar todos esses mecanismos? Então vai, não deu certo, volta. Olha, quem sabe exatamente quais os armamentos necessários para ingressar naquela operação é a polícia. Se houver abuso, deve ser responsabilizada. Mas seria possível uma norma ou uma determinação judicial genérica, abstrata, de que o protocolo em todas as operações deve começar com as armas não letais, progredindo? Quem tem os informes de inteligência são as forças policiais. E a situação é realmente complexa. A sessão foi suspensa e não foi definida uma nova data para a retomada do julgamento. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.